Chega de pregações coxa de retalhos. Chega de mensagens que não têm início, meio nem fim. Se você é pregador da palavra de Deus ou almeja ser um pregador da palavra de Deus, assista esse vídeo até o final e comece a se livrar, hoje ainda, desse tipo de mensagem. Olá, meu nome é Fabrício Gonçalves, sou pregador da Palavra de Deus, formado em teologia, também sou escritor de vários livros a respeito da Bíblia Sagrada, professor de oratória e também professor do curso Pregação em 7 Dias. E aqui neste vídeo eu quero falar com você um pouquinho da minha história e falar para você como eu consegui vencer o tipo de mensagem que estava acabando com o meu ministério, a pregação coxa de retalhos. Então, se você é pregador da palavra de Deus e não sabe nem o que é uma pregação coxa de retalhos, provavelmente você é uma das pessoas que cometem esse tipo de erro e acabam pregando pregações coxa de retalhos, e você vai entender o que quer dizer isso. Primeiramente, pregação coxa de retalhos é o nome que eu dou àquele tipo de mensagem em que o pregador não tem nem início, nem meio, nem fim. Ele simplesmente começa a falar, começa a pregar, e ele começa a pregar em Josué, quando pensa que não, ele está em Apocalipse, ele volta lá em Êxodo, aí ele vai no Gênesis, vai no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, e ele faz uma bagunça, é uma verdadeira salada mista. Ele cita vários textos bíblicos fora de ordem, fora de contexto, e no final das contas, quando termina aquele culto em que muitas pessoas até mesmo dizem que foi um culto abençoado, um culto avivado, você pergunta para essas pessoas o que foi ministrado, e essas pessoas acabam dizendo: olha, eu não sei o que o pregador falou, mas eu sei que o culto foi uma bênção. Infelizmente, em nosso meio existem pessoas assim, e infelizmente existem pessoas assim porque pregadores não têm se preparado para pregar. E aqui eu quero falar com você sobre a importância da preparação para pregarmos a palavra de Deus. A primeira coisa que você precisa entender, e que eu precisei entender também na prática, é que toda pessoa que deseja ensinar precisa primeiro sentar para aprender. Foi exatamente dessa forma que eu aprendi, vivendo na prática, como é que eu iria um dia ser um pregador da palavra de Deus. Inicialmente, no meu ministério, eu achava que para pregar a palavra de Deus era do dia para a noite, uma unção que viria do céu, simplesmente um dia eu acordaria e Deus me daria as palavras todas e eu conseguiria pregar e ensinar as pessoas tranquilamente. Mas não é assim que Deus trabalha. O nosso Deus é sim um Deus poderoso que pode usar qualquer pessoa para falar. Assim como ele usou até mesmo a mula de Balaão para poder entregar uma mensagem que ele queria. Porém, o nosso Deus trabalha com ordem e decência. Se você é pregador da palavra de Deus e não busca se aprimorar, se aperfeiçoar para o ministério, você simplesmente está fazendo um desserviço ao reino de Deus. Entenda junto comigo a seguinte coisa: um médico, para poder fazer uma cirurgia em um paciente, primeiro ele precisa estudar durante vários e vários anos para que ele possa então pegar o bisturi e então fazer aquela operação. A mesma coisa um piloto de avião, para que ele pegue uma aeronave com vários passageiros e pilote essa aeronave, primeiro ele precisa passar por muitas e muitas horas de voo, por muito estudo, sentado aprendendo sobre aquele assunto, sobre como pilotar um avião. Isso se dá até mesmo para as pessoas comuns. Para você poder dirigir o seu carro ou pilotar a sua moto, primeiro você precisa passar por uma autoescola, passar por vários exames e estudar bastante para poder dirigir. Se para dirigir, para pilotar um avião, para poder fazer uma cirurgia, todas essas pessoas precisam estudar para executar isso, quão dirá o pregador da palavra de Deus, que tem a responsabilidade de falar daquilo que é mais sagrado, a palavra do Senhor, a palavra que não erra, a palavra que é viva e eficaz. Então, se você é um pregador, e como eu pensava no passado, talvez você pense hoje que o pregador não precisa estudar, que ele simplesmente vai receber a revelação fresquinha do céu, eu quero te orientar a hoje mudar a sua postura, tomar uma atitude perante Deus, uma atitude de preparação, se preparar. Nós vemos na Bíblia grandes homens de Deus sendo usados como Paulo, Pedro, João, todos eles tinham as suas peculiaridades. Por exemplo, nós vemos homens simples como Amós, que era boiadeiro, sendo usado por Deus para poder profetizar. Nós vemos homens simples como o apóstolo Pedro, que era um simples pregador, mas que também ministrava a palavra de Deus muito bem. Nós vemos
homens sem instrução alguma, que, capacitados por Deus, buscavam mais a Deus e conseguiam transmitir a mensagem de Deus. Porém, todos eles usaram e fizeram muito bem aquilo que Deus destinou para ele. Mas nenhum deles se compara a dois nomes que eu vou citar para vocês. O primeiro desses nomes é, claro, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o mais santo, sublime, perfeito ser que já passou por essa terra. Ele é o próprio Deus. Porém, mesmo aqui na terra, Jesus fez questão de estudar e estudar afinco a palavra de Deus. No deserto, quando foi ser tentado por Satanás, Jesus não rebateu Satanás simplesmente citando frases avulsas, ou simplesmente citando revelações que ele havia acabado de receber, ou simplesmente repreendendo Satanás com meras palavras. Não, o Senhor Jesus usa então a Escritura Sagrada. Jesus cita a Bíblia Sagrada para poder mandar Satanás embora. Logo, nós entendemos que Jesus precisou estudar a Santa Escritura. Nós vemos com 12 anos de idade Jesus no templo, não somente aprendendo, mas também ensinando as Escrituras, porque ele meditava na sua palavra. Outro nome importantíssimo que eu quero citar para você é o nome do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo era fariseu da tribo de Benjamim, instruído nas letras, instruído na lei de Deus, conhecedor da lei de Deus. Quando ele se converte a Jesus Cristo, quando ele aceita, recebe Cristo em seu coração, Paulo anuncia o evangelho de Cristo de forma sem igual. Nem Pedro, nem João, nenhum dos outros apóstolos conseguiu fazer o que Paulo fez. Porque dentre todos eles, Paulo era o mais instruído. O que isso tem a dizer para mim e para você? Tem a dizer que, ainda que Deus use Amós, ainda que Deus use Pedro, ainda que Deus use Jonas e outros homens simples da Bíblia, Deus faz questão de disponibilizar a nós a oportunidade de obter conhecimento para que possamos ser instrumentos usados por Ele para a glória do seu nome. Assim como Paulo era um grande estudioso e pôde ser aquele que propagou o evangelho a muito mais pessoas, assim também Deus quer usar a sua vida, a minha vida, para podermos ministrar a palavra dele com excelência. Voltando agora em Cristo Jesus, eu quero que você entenda o seguinte. A Bíblia diz que quando Jesus ia ensinar as Escrituras para os seus discípulos, ele ensinava da seguinte forma. Primeiro ele começava pela lei e pelos profetas, descrevendo onde as Escrituras faziam menção a ele. Logo, a forma de Jesus expor as Escrituras para os seus discípulos era através da mensagem temática, porque todos nós sabemos, a Bíblia é cristocêntrica, ou seja, a Bíblia aponta para a pessoa de Cristo. O Antigo Testamento apontando para o sacrifício vindouro. O Cordeiro Pascal, aquele animalzinho que teve que morrer lá no Jardim do Éden para tapar a vergonha de Adão e Eva, apontava para Cristo, aquele que iria morrer na cruz do Calvário para tapar com o seu sangue a nossa vergonha. A serpentinha de bronze no deserto apontava para Cristo. Quem olhasse para aquele que foi erguido no madeiro teria a sua vida restaurada. A mesma coisa nós podemos dizer daquele cordeirinho que estava ali no lugar de Isaac, quando Abraão ia matar o seu filho, aquele cordeiro, então Deus coloca aquele cordeiro para poder morrer no lugar de Isaac, provando que Cristo é aquele que nos salva. Logo, Jesus, quando ia ensinar as Escrituras, ele usava um tema central, ele usava ele próprio como tema e mostrava dentro das Escrituras todos os textos, tudo que tanto na lei quanto nos profetas apontavam para ele. Assim também era no Novo Testamento. Quando os apóstolos iam ensinar a palavra, eles apontavam para Cristo. Nós vemos então a Bíblia trazendo informações de como Jesus ensinava e nós vemos que ele ensinava de forma temática, de forma clara, de forma objetiva, com início, meio e fim. E todos que o ouviam entendiam aquilo que Jesus estava falando. Muitos pregadores ainda pregam, para a glória de Deus, palavras que edificam o corpo de Cristo. Palavras que vão de encontro à necessidade da igreja, palavras que têm início, meio, fim, aplicação correta dos textos e que faz com que pessoas sejam abençoadas. Porém, em nosso meio hoje, muitos pregadores têm deixado a desejar. Ou seja, pessoas que têm a oportunidade de se preparar, porém preferem passar o seu tempo fazendo N outras coisas, menos se preparando para poder levar uma palavra da forma que a igreja entenda. Levam palavras muitas das vezes longas, cansativas, que falam, porém as pessoas não compreendem o que foi ministrado. E por que que isso acontece? Acontece porque muitos pregadores não têm tido a verdadeira reverência diante da palavra de Deus.
Simplesmente escolhem um texto avulso, começam a lançar indiretas para a igreja, começam a falar de qualquer forma diante do povo e a igreja tem que engolir tudo aquilo que o pregador está falando. Eu creio que se você está assistindo esse vídeo até agora, ouvindo essas palavras duras que eu estou falando aqui para você, é porque você não é um pregador comum, você é uma pessoa que deseja transformação na sua vida, para que a sua vida seja um instrumento de transformação para as outras vidas. E aqui agora eu quero então explicar a você o motivo de eu estar aqui nessa página falando para você a respeito de pregação. Como eu disse, o meu nome é Fabrício Gonçalves e há alguns anos atrás eu tinha exatamente esse perfil que eu acabei de citar. Eu era um desses pregadores que quando pegava para falar diante da igreja, falava um texto de Gênesis, outro lá de Êxodo, falava um lá de Deuteronômio, citava Apocalipse e voltava em Josué e citava frases desconexas umas das outras. E no final da mensagem eu perguntava para alguém, e aí, você entendeu a mensagem? A pessoa até muitas das vezes falava, eu entendi, foi uma bênção, obrigado. Mas se eu perguntasse para ela, o que foi que eu ministrei? A pessoa não falava, porque ela não havia entendido de fato. As pessoas muitas das vezes ficavam olhando para mim com aquela cara de que não estavam entendendo, porém eu não compreendia isso. Eu achava que o povo queria ouvir eu gritar lá na frente, eu falar com eloquência, eu falar cada vez melhor. Porém, eu não estava me atentando para o principal, a palavra de Deus, aquilo que estava fluindo através de minha vida. Foi aí que o Espírito Santo de Deus me mostrou que eu precisava me preparar cada vez mais. Como eu disse, hoje eu sou formado em teologia. Foram vários anos estudando, aprendendo a respeito da palavra de Deus, aprendendo a respeito de como ministrar a palavra de Deus. Vários cursos eu fiz para que eu pudesse hoje ser um pregador que ministra palavras de forma clara e objetiva que os irmãos que me ouvem conseguem compreender. É por isso que eu estou aqui para apresentar a você o compilado de todo esse aprendizado. Tudo que eu aprendi no decorrer desses anos sobre como fazer uma pregação temática. Eu coloquei tudo isso agrupado dentro de um único curso. Um curso online dividido em videoaulas em que eu ensino passo a passo como você, que ainda não sabe pregar a palavra de Deus de forma temática, com início, meio e fim, com um esboço bem estruturado, você conseguirá ministrar essa palavra e preparar essa pregação em apenas 7 dias. É exatamente essa a proposta deste curso. Tudo que eu aprendi no decorrer dos anos, tudo que eu aprendi ministrando tanto em igrejas quanto em congresso, seminário, eu compilei tudo isso dentro de um curso completo em videoaulas, onde eu ensino passo a passo como criar um esboço bíblico para a sua pregação, um esboço que tenha conteúdo, um esboço que não vai deixar com que você se perca no meio da mensagem. Como você fazer uma introdução da sua mensagem de forma clara, objetiva, que as pessoas compreendam o que você tem para falar, como atrair a atenção das pessoas no início da mensagem e fazer com que elas continuem olhando para você, prestando atenção naquilo que você fala e no final compreenderem tudo que você falou. Nesse curso também eu faço questão de ensinar como fazer uma conclusão, um fechamento da mensagem, de forma que todo mundo que te ouviu, ao sair da igreja, vai poder falar: hoje foi ministrado sobre isso na minha igreja. A palavra foi sobre esse tema e eu aprendi isso, isso e isso. Porque você vai conseguir ministrar de forma clara, objetiva e as pessoas vão compreender tudo que você falou. Então essa é a proposta desse curso. Eu vou ensinar você a fazer todo o esboço, eu vou ensinar você também a poder fazer a introdução, como fazer as subdivisões da sua mensagem, como fazer uma mensagem consistente em textos bíblicos, quais os materiais de pesquisa, os melhores materiais de pesquisa para que você faça uma pregação temática, como entender texto e contexto, para não citar um texto fora do contexto. Existe até um ditado para isso. Todo texto fora do seu contexto é um pretexto para a criação de uma heresia. Então tenha sempre esse cuidado. Neste curso eu faço questão de explicar como pesquisar os textos, como saber se aquele texto fala mesmo do tema que você está tratando na mensagem. Então neste curso, que está completo, tudo que eu aprendi em anos de estudo, eu registrei, compilei tudo dentro de um único curso e eu venho hoje apresentar este curso a você. É o curso Pregação em 7 Dias. Um curso completo em que você vai aprender em apenas 7 dias preparar uma pregação temática. A proposta que eu tenho para você é que daqui a 7 dias, a partir do momento em que você fazer parte desse curso, você estará com uma mensagem pronta em suas mãos. Você estará com um esboço de uma pregação
prontinho na sua mão. Pregação de no mínimo 30 minutos de duração, em que você vai falar da Bíblia. Ou seja, uma pregação bíblica. Não aquela pregação em que você fica, entre aspas, enchendo linguiça. Aquela pregação em que o pregador fala um monte de testemunho, conta um monte de coisa, fala, mas não fala mesmo o que precisa, que é da Bíblia Sagrada. Você vai estar com uma pregação formada nas suas mãos. Você vai estar com uma mensagem vinda do coração de Deus para o seu coração. Muitas pessoas são de fato abençoadas, recebem revelação da parte de Deus, porém na hora de transmitir isso para as pessoas, elas não conseguem, elas falam errado, ou quando elas estão transmitindo, elas não sabem como encaixar tudo, como formalizar aquela mensagem. E essa é a finalidade deste curso, é mostrar para você o que você deve fazer para pegar tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus está revelando a você e trazer isso de forma clara e objetiva para que os irmãos compreendam e sejam edificados. Aqui eu já quero deixar claro para você que talvez esteja com certo receio de tudo isso que eu estou falando, tenha certeza, o Espírito Santo já lhe usa. Ele usa os irmãos na igreja, ele usa as pessoas, até mesmo uma criança, a mais simples, ele pode usar e ele usa para a glória do nome dele. Porém, se você se prepara, se você busca fazer cada vez melhor o que está fazendo para ele, eu tenho certeza que ele vai honrá-lo usando cada vez mais. Então é isso que eu venho trazer para você através deste curso. Tudo que eu aprendi no decorrer de muitos anos de estudo, buscando, aprendendo, fazendo faculdade de teologia, eu registrei tudo isso em um curso completo em videoaulas, que você estudando poucos minutos por dia, você vai conseguir preparar em 7 dias uma pregação temática para poder ministrar na sua igreja, no congresso, onde você puder, para a glória de Deus. E talvez você esteja se perguntando, será quanto vai custar tudo isso? Será que é muito caro? E eu até que poderia sim cobrar um valor mais alto em um curso desse, porque nesse processo em que eu obtive todo esse conhecimento, foram vários anos viajando para outra cidade. Eu fazia o curso de teologia em uma cidade a 100 quilômetros da cidade onde eu moro. Então foi momentos difíceis em que eu aprendi e tive que correr atrás para aprender tudo que hoje eu consigo ensinar neste curso. E como eu disse, eu poderia sim cobrar um valor até mesmo elevado, que ainda assim não cobriria tudo que eu gastei, tudo que eu investi para obter o conhecimento registrado neste curso. Porém, não precisa se preocupar com a questão de custo, com a questão de preço. Na verdade, enquanto eu criava este curso, algumas pessoas sugeriram que eu deveria cobrar R$ 997 por este curso, ou seja, R$ 1.000 é um valor que eu poderia cobrar. Eu até pensei em cobrar um valor como esse, mas depois eu lembrei de pessoas como eu. É claro que eu gastei muito mais do que R$ 1.000 em todo o processo, desde a faculdade até eu aprender a ministrar a palavra de Deus com excelência. Porém, muitos pregadores da palavra de Deus, pregadores sinceros, que têm vontade de aprender tudo isso que eu aprendi, não teriam essa condição de poder passar R$ 1.000 num curso como esse. Foi por isso que eu decidi então reduzir o valor do curso e eu coloquei então o curso no valor de R$ 497. Um valor que seria mais de R$ 500 a menos do valor proposto inicial, o valor de R$ 1.000. E eu acredito que este seja o valor ideal para este curso. Porém, para você que está assistindo esse vídeo hoje, se você estiver assistindo esse vídeo hoje, se ele ainda estiver no ar, eu vou fazer um desconto ainda maior para você poder ter acesso a todo esse material. O curso custa R$ 497. Mas hoje, se você ainda está vendo este vídeo, é porque ainda restam algumas poucas vagas. Você tem a oportunidade de adquirir este curso com todos os bônus descritos aqui abaixo dessa página. Comprando hoje, você vai pagar apenas R$ 197. Exatamente, R$ 197 por todo esse conteúdo, que pode ser dividido em até 12 vezes. Fica menos de R$ 1 por dia. Não dá para comprar nem uma coxinha, nem um pastel, nem um copo de suco. Então essa é a sua oportunidade de conseguir daqui a 7 dias estar com a sua pregação temática prontinha em suas mãos para que você ministre e edifique vidas na sua igreja. E eu tenho tanta certeza que esse método passo a passo que eu uso para ensinar você a ministrar uma palavra em 7 dias funciona, que eu vou te dar 7 dias de garantia exclusiva do curso. Ou seja, você vai ter acesso a todo o conteúdo e durante os 7 dias, colocando em prática tudo que eu ensino, se você não tiver resultados, se ao chegar no final desses 7 dias e você colocar em prática tudo que eu ensino e não tiver na sua mão uma pregação temática prontinha para você ministrar, eu devolvo todo o seu investimento de volta.
Então, eu estou colocando a minha conta em risco. Você vai ter acesso a todo o curso e somente se você não tiver resultados é que você vai poder pedir esse reembolso e você vai receber todo o seu investimento de volta. Eu tenho tanta certeza que o curso funciona que eu estou te dando essa garantia de 7 dias. Ou seja, o mesmo tempo que você terá para poder ter a sua pregação prontinha na sua mão. Ou seja, o risco para você é zero. Se não te der resultados, você clica em um botão e tem todo o seu investimento de volta. Eu tenho certeza que você não precisará clicar nesse botão, porque daqui a 7 dias você terá uma pregação pronta para ser ministrada e edificar mais e mais vidas. E tem mais, e esse valor do curso ainda pode ser dividido em até 12 vezes. Então, se você é pregador e está pensando aí, não vale a pena, não vou investir, revise os seus conceitos. Porque muitas das vezes nós mesmos, pregadores, temos investido mais dinheiro no gel que compra para o cabelo, na roupa ou no terno que quer usar enquanto ministra a palavra. E poucos são aqueles que investem de fato no mais importante de tudo, na palavra, no conhecimento de como ministrar a palavra. Eu quero te desafiar a fazer parte desse grupo seleto de pregadores que tem se preparado para glorificar o nome de Deus de forma que todas as pessoas consigam entender tudo aquilo que está sendo ministrado. Então não perca tempo, você pode parcelar o curso em até 12 vezes e você pode também comprar à vista no boleto bancário. E eu tenho certeza que você será ricamente abençoado com todo esse conteúdo. Então é isso, clique no botão abaixo, faça a sua matrícula agora mesmo. Pode ser que ao clicar no botão já não haja mais vagas. Eu espero que no momento em que você esteja vendo esse vídeo, ao clicar nesse botão ainda tenha vagas. E se tiver, aproveite, coloque os seus dados, efetue o pagamento e comece ainda hoje a fazer este curso que transformará a forma com que você ministra a palavra de Deus. Esse vídeo vai ficando por aqui. Clique no botão abaixo e nos vemos lá dentro da área exclusiva dos alunos.